O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. Mas olhando um pouco aqui o cenário de forma mais global mesmo, olhando Estados Unidos, olhando Europa, olhando os países mais desenvolvidos, o que a gente tem, né? Estão começando a sair alguns dados de inflação nesses países muito alta, né? A inflação mais alta nos últimos 30, 40 anos nos Estados Unidos, na Alemanha, enfim. Dados anualizados, obviamente, mas essa inflação muito alta. E o principal motivo para isso ainda é ali toda a dificuldade que o Covid causou, fazendo as cadeias de produção diminuir, né? Diminuir o ritmo, ficar mais difícil e tudo mais. E aí, voltando ao tema das commodities, o que a gente tem? Algumas commodities subiram de preço, mas acho que elas ainda têm espaço para subir, olhando tanto o movimento técnico quanto histórico dos fundamentos. E nesses países você tem algumas empresas, aliás, algumas não, várias empresas, como elas passaram por muitos anos de taxa de juros muito baixas, você tem essas empresas muito endividadas e você tem uma inflação muito alta também, o que faz basicamente os bancos centrais ficarem de mãos atadas, porque, se ele começar a subir muito a taxa de juros, você começa a estrangular as empresas e daí vai acabar diminuindo o lucro, elas acabam tendo que demitir e tudo mais. Sim. Então é algo bastante difícil. E do outro lado você vê o preço de algumas commodities subindo muito. Então petróleo, o ouro voltou a acordar, cobre, todas essas commodities que por muito tempo o preço delas caiu demais. E você olha que essa inflação, essa alta do preço dessas commodities é causada basicamente por falta de produto, né? Oferta ainda está muito restrita. E essas indústrias faz bastante tempo que elas não investem em aumento de capacidade de produção. E mesmo se elas quiserem produzir mais amanhã, não dá. Porque ela tem que investir, ela tem que comprar máquina, ela tem que contratar gente, ela tem que explorar. Então, a gente está correndo aí um sério risco de a gente viver por alguns anos de preço de petróleo mais alto, de preço por exemplo, de cobre mais alto, de ouro mais alto, do próprio minério de ferro, que no ano passado foi a $200, a China foi lá, fez de tudo para cair, mas ainda está num patamar elevado, 100, 120. Então, quando você olha o preço dos alimentos, né? O preço dos alimentos está subindo muito. Por quê? Porque eles usam defensivos agrícolas, agrotóxicos, transporte, que depende tudo da cadeia química e petroquímica, preço dos combustíveis também. Então, é um sério risco aí da gente conviver bastante com essa inflação mais alta. O próprio dado de IPCA recente que saiu, acho que hoje, aqui no Brasil, também mostra que a inflação ainda tá alta, né? Veio um dado ruim. E se for nessa parte da questão da produção, das commodities como um todo, não adianta muito os bancos centrais ao redor do mundo ficarem subindo juros. Porque você não vai... São materiais muito básicos, óbvio que você restringe um pouco a atividade econômica, mas não é tão direto assim, né? E aí a gente pode passar por um momento de preço de commodity mais alto, o que de certa forma pode ser muito bom para algumas empresas brasileiras, porque enfim, tanto questão de produção de commodities para alimentação, então você tem, sei lá, SLC que produz soja, milho, algodão, você tem aqui as brasileiras de petróleo mais clássicas aí, você tem a Petrobras, que está super bem financeiramente, você tem a Prio, você tem a 3R Petroleum, que também está fazendo um bom trabalho, apesar que o mercado não curtiu muito o resultado recente dela, mas se você olha a perspectiva de mais longo prazo, com esse preço de commodity, que pode ser que ele suba ainda mais,
acaba sendo bastante atrativo. E você tem empresas fora do Brasil também. Tem duas que eu gosto bastante. Uma delas é uma empresa que... Vou tentar explicar aqui de uma forma fácil. Mas é uma empresa que ela trabalha com... Vamos colocar assim, é como se ela trabalhasse com royalties de ouro. Tá? Então, ela tem uma área ali onde, enfim, ela que ela faz, né? Ela dá financiamento para que as mineradoras de ouro, de fato, explorem ali uma área. Só que em vez de ela ser tipo um banco que fala, olha, você tem que me pagar na data X, Y, Z certinho, como se fosse um empréstimo, como que ela retorna esse investimento dela? Ou ela fixa um preço muito baixo para comprar o ouro que a mineradora vai produzir, ou ela pega um percentual da venda. E aí isso é ótimo porque em momentos de preço do ouro subindo bastante, ela acaba ganhando mais, porque a margem dela fica maior. Mas, por outro lado, se o preço do ouro cai bastante, ela já está com quase todos os custos ali meio que travados. Então, tem uma empresa que faz isso que chama Franco-Nevada, que é uma empresa super boa, excelente pagadora de dividendos. Franco-Nevada, ela é na Bolsa dos Estados Unidos? Ela tem na Bolsa dos Estados Unidos, mas a empresa é originalmente canadense. As mineradoras é tudo canadense, né? Tem várias lá no Canadá. No Canadá, a Bolsa do Canadá a Bolsa muito forte. do Canadá é muito forte para isso. Que, na verdade, esse tipo de empresa lá, eles chamam de royalties ou de streams, que eles chamam. Essa modalidade. Esse modelo de negócio, basicamente. Uma outra coisa muito interessante neste modelo de negócio é que esse financiamento que eles dão para as mineradoras, eles têm uma opção nesse contrato que é basicamente o seguinte, olha, se nessa área aqui que a gente concordou que eu ia te financiar para você explorar, você achar mais ouro ou mais produção do que a gente tinha estimado, os termos do contrato vão se estender para isso também. Então ela meio que acaba ganhando de graça caso a mineradora ache mais recursos ali do que era inicialmente estimado. Então isso é uma coisa bem interessante sobre essa empresa, porque quando essa empresa fez a IPO, que foi ali em 2011, se eu não me engano, ela tinha lá uma estimativa de recursos naturais que ela ia conseguir explorar com as parceiras. E hoje ela tem a mesma quantidade ainda para ser explorado. E grande parte disso foi só nessa opção que ela acabou ganhando aí com os contratos com as mineradoras. Então, esse modelo de negócio é bem interessante. Fora do Brasil também a gente tem algumas outras empresas ligadas aí à parte de próprio gás, né? Sem você precisar ir para a Rússia. Nos Estados Unidos tem várias neste segmento. Tem uma que eu gosto bastante também. É uma empresa que o código dela é EPD, que é Enterprise Products Limited. Ela é uma empresa que basicamente ela trabalha na cadeia de transporte de gás e tudo mais. E ela é muito grande nos Estados Unidos, exporta também para a China e tudo mais. E é uma empresa que nesse ambiente de preço de gás mais alto acaba se beneficiando, ainda mais se rolar alguma sanção aí, ou enfim, alguns países... Vai ter mais transporte, né? E alguns países, sei lá, pararam de consumir um pouco o gás da Rússia, de certa forma, ela pode acabar se aproveitando disso também. É uma outra empresa que paga bons dividendos aí em dólar. E paga bons dividendos? Eu vi aqui. Paga bons dividendos em dólar, 24 dólares você compra uma, 23 dólares e 41. O ticker dela é o EPD mesmo, né? Listada lá na Bolsa de Nova York. São duas empresas interessantes aí. Duas empresas. E do Brasil? Do Brasil de gás, tinha com gás. E tem a Cosan também, né? A Cosan que, enfim, acabou comprando. Eu, pra ser bem sincero, eu não sei como é que tá hoje em dia a questão das ações, da liquidez, porque, se eu não me engano, a Comgás ainda era listada, mas, enfim, a Cosan estava tentando formar uma holding só do gás para
de fato fazer IPO e aí dar acesso a mais investidores, ter mais liquidez em relação a isso também para ficar mais fácil de precificar o grupo como um todo. Por condições de mercado, esse plano foi deixado um pouquinho de lado. Não sei de fato que pé que tá, mas eu acho que está ainda um pouco em stand-by. Mas a Comgás, ela atua mais na parte de concessão, né? Então, ela não consegue aí, de fato, dar esses repasses, porque está tudo já meio que fixado, acordado com o governo. Mas as próprias empresas produtoras de petróleo acabam produzindo gás também. Acho que, se eu não me engano, a Eneva é uma que produzia bastante gás e que pode se beneficiar muito desse momento aí de mercado para os preços do gás. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.